Bom dia, turma. Na nossa videoaula de hoje, nós falaremos sobre o processo de independência do Brasil. Nesse exato momento que eu estou fazendo essa videoaula, nós temos 198 anos de independência, né? Então, vamos para como se deu esse processo. Os antecedentes. Na Europa, Napoleão Bonaparte ele assume como imperador francês e ele vai passar a fazer as guerras napoleônicas, né? O expansionismo napoleônico. Então ele vai começar a dominar os territórios e anexar esses territórios à França. Só que ele vai bater de frente com a Inglaterra, que é uma potência. E ele não podendo vencer a Inglaterra com a sua força militar, porque ambos os países, tanto a França como a Inglaterra, tinham as suas vantagens. A França tinha o maior exército, o mais poderoso exército da época. A Inglaterra tinha a maior esquadra. No mar, a Inglaterra era invencível. E uma outra defesa que a Inglaterra tinha, que é o país, Inglaterra, ele é insular, ele é uma ilha. Então só vai chegar a Inglaterra, só chegava a Inglaterra naquela época por navio. E a marinha francesa foi derrotada inúmeras vezes. Então o que Napoleão Bonaparte vai fazer? Ele vai criar o bloqueio continental, que é uma forma de impedir que a Inglaterra... impedir que os países comercialize com a Inglaterra, e com isso ela vai enfraquecer e ele vai vencê-la. Só que Portugal ele vai quebrar o bloqueio continental, porque Portugal ele vai ter uma relação amistosa com os ingleses de longas datas. Nessa relação, Portugal tem um vínculo de comércio com os ingleses, que é um tratado, que é o Tratado de Panos e Vinhos, onde Portugal vendia sua produção de azeite e vinho e, em troca, comprava o linho, o tecido inglês. Por conta dessa desobediência, Napoleão Bonaparte ordena que o território português, seja invadido, e Dom João ele vai tomar uma decisão do dia para a noite e ele vai fugir para o Brasil, que é a sua colônia mais próspera, colônia de Portugal. E aí vem a família real com a corte, enfim, sob a proteção da marinha inglesa. Ao chegar no Brasil, uma das primeiras medidas que Dom João toma é abrir os portos às nações amigas. O que é isso? Antes, existia o Pacto Colonial, onde a colônia só deveria vender e comprar da sua metrópole. No caso, o Brasil só vendia e comprava de Portugal. Agora, com a abertura dos portos às nações amigas, Dom João ele vai quebrar com a exclusiva comercial. E aí, quem vai ser favorecido só são os ingleses. Por quê? Porque neste momento, o único país amigo do Brasil, ou amigo, melhor dizendo, de Portugal, é a Inglaterra. E em 1810, a Inglaterra pressiona Dom João, os ingleses pressionam Dom João, aí ele faz um novo tratado. São os tratados de comércio, navegação e comércio com a Inglaterra, onde os ingleses eles vão ter uma vantagem. Qual é a vantagem? Os produtos ingleses eles vão ser taxados em apenas 15%. Os produtos portugueses vão ser taxados em 16%. E os produtos de outros países em 24%. Pois bem, a partir daí, dessa abertura,
Dom João, ele vai criar uma série de mudanças no Brasil. Ainda em Salvador, ele vai criar uma fábrica, vai autorizar a criação de uma fábrica de pólvora, ele vai criar uma universidade de medicina, né? Sem contar que ele vai também criar aqui no Brasil a imprensa régia, ele vai criar a academia militar, ele vai criar o Banco do Brasil, a biblioteca real, o museu, sabe aquele museu que pegou fogo e que ninguém fez nada, o poder público, aos nossos políticos, né? Toda a história do Brasil virou chamas, labaredas, fumaça. Pois é, foi criado por Dom João VI. Então, Dom João também, ele vai, nesse processo, elevar a categoria, ou seja, o Brasil agora, ele vai ganhar, vai ser elevado sua categoria. Ele vai perder a categoria de colônia e vai ganhar a elevação de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, né? O que é isso? Agora o Brasil é uma extensão administrativa de Portugal, ou seja, Dom João vai passar a resolver os problemas de Portugal a partir do Brasil. Então, isso se dá em 1815, que a colônia passou a ser a sede administrativa e a residência da família real. Correto? Um outro fator que vai surgir nesse período é a Revolução Pernambucana. E o que foi a Revolução Pernambucana? Né? Foi um movimento social, revoltoso, de caráter emancipalista, onde a elite de Pernambuco, ela vai exigir melhores participação nesse novo governo. Por quê? A partir do momento que a família real chegou ao Brasil e se instalou no Rio de Janeiro, Pernambuco teve uma série de prejuízos. Primeiro prejuízo foi o aumento dos impostos. Por quê? Porque precisava manter a corte. E quem mantinha a corte? Os súditos. Então, um outro fator foi o empobrecimento, ou seja, com a queda da valorização da venda do açúcar, os grandes plantadores, os donos de engenhos, eles vão se sentir prejudicados. E a partir daí, eles vão vai surgir esse movimento emancipalista e vai criar uma nova república. Esse movimento ele vai ganhar força não só em Pernambuco, mas ele vai contar com o apoio com regiões do Nordeste, como a Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte. E ele vai ter como seus líderes, o Frei Caneca e outros diversos. Os militares, comerciantes, artesãos, religiosos, proprietários de terra, essas pessoas. E vai criar-se uma república. Mas só que esse movimento ele vai durar apenas 70 dias. Logo, as forças vão chegar, o exército português vai chegar e vai abafar, e os líderes serão presos e punidos devidamente. Pois bem, ainda em 1815, ocorre uma reviravolta lá
na Europa. O que está acontecendo? Está acontecendo o Congresso de Viena, onde os países, os líderes dos países, eles estão discutindo, eles estão reorganizando suas fronteiras. Por quê? Porque o Napoleão Bonaparte e seu exército eles são derrotados, Napoleão é preso e após a prisão de Napoleão Bonaparte, começa a se reorganizar as fronteiras, porque a cada território que Napoleão conquistava, ele anexava aquele território ao território francês. Tanto é que ele colocava um parente de sangue dele para ser a pessoa mais importante, né? O imperador, um rei daquele novo território. Enfim, a partir daí, em Portugal, vai se dar, né, a Revolução Liberal do Porto, onde os comerciantes, os políticos, de um modo geral, exigiam o retorno de Dom João VI a Portugal. Isso em 1821. E Dom Pedro, em 1820. Em 1821, Dom Pedro, em abril de 1821, Dom Pedro ele retorna a Portugal, mas deixa o seu filho Dom Pedro, que ficou no Brasil como príncipe regente, na condição de regente. E aí, né, no governo joanino, por que governo joanino? O governo de Dom João VI. Com o fim do governo de Dom João VI, né, as cortes, ou a corte de Portugal, ela vai pressionar novamente Dom João para que Dom João rebaixe novamente o Brasil e ele volte à categoria de colônia. Ou seja, a corte ela vai começar a pressionar Dom João a recolonizar o Brasil. Mas por que eles estão fazendo isso se o Brasil agora é uma extensão de Portugal? Porque os comerciantes, os grandes comerciantes portugueses, né, eles vão se sentir prejudicados porque com o fim do pacto colonial, da exclusiva comercial, eles perderam essa exclusividade, porque a colônia, como eu falei anteriormente, ela tinha a obrigação de negociar somente com a metrópole. E agora o Brasil, os comerciantes, os produtores brasileiros, né, eles vão comercializar com a Inglaterra, embora eles também sofram, porque a Inglaterra, a concorrência da Inglaterra, né? Os produtos da Inglaterra um pouco mais, o preço é muito mais baixo do que o preço dos produtos fabricados aqui no Brasil, mas mesmo assim eles ainda estavam na vantagem. E aí é que vai ocorrer toda uma reviravolta. E Dom Pedro I, ele não vai se submeter a essa pressão da corte portuguesa. E ele vai, então, a partir desse momento, ele vai dizer, né, vai ser dito como o dia do fico, vai dizer aquela frase célebre, né? Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo brasileiro que eu fico. E aí começa um processo, né? E nesse processo vão surgir revoltas, como a Guerra da Independência na Bahia, onde os soldados portugueses que se encontravam aqui no Brasil, que não foram, né, com Dom João, que não voltaram com Dom João para Portugal, eles vão ser contrários à independência do Brasil e não vão jurar lealdade a Dom Pedro. E aí, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro
Dom Pedro I, ele vai declarar a independência do Brasil. Certo? Após esse fato, após a independência, mas Dom Pedro vai encontrar uma certa resistência por parte de outras províncias que eram ligadas diretamente a Portugal. Ela tinha uma relação mais próxima entre Portugal e a província do Grão-Pará, a província do Maranhão, né, a província da Cisplatina, do que o Grão-Pará com o Rio de Janeiro. Mas essas revoltas, elas serão abafadas, né? Aqui nós temos o episódio do Big Palhaço. Quem já estudou em estudos amazônicos sabe da história, né, da adesão do Pará. Enfim, então, quais foram as causas? Por que Dom Pedro I, né, ele, por livre e espontânea vontade, ele vai, como um membro da família real, ele vai dar o pontapé inicial para o processo de emancipação política do Brasil com Portugal? Qual eram as causas? A vontade, né, de grande parte da elite política brasileira em conquistar a autonomia política. O desgaste do sistema e controle econômico também, que gerava altos impostos exercido pela coroa portuguesa no Brasil, e a tentativa, né, da coroa portuguesa em recolonizar o Brasil. Então, essas causas foram o que pesaram na decisão de Dom Pedro I. E aí, né, em janeiro de 22, como eu falei, 9 de janeiro de 1822, né, Dom Pedro I essa data vai ficar conhecida como o Dia do Fico, né? E as medidas pré-independência, logo após o Dia do Fico, né, foram tomadas várias medidas com o objetivo de preparar o país para o processo de independência, como Dom Pedro vai organizar a Marinha de Guerra, ele vai convocar a Assembleia Constituinte. Nós vamos ter a nossa primeira Constituição, que vai ser a de 1923, porém, como essa Constituição ela desagradava Dom Pedro I, por quê? Porque ela era muito liberal e ela limitava os seus poderes, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai convocar uma nova Constituinte ao seu molde, mas isso é assunto para uma outra aula, certo? E Dom Pedro I, né, o ato da independência, ele vai se dar. Dom Pedro I tinha ido fazer uma visita à elite de São Paulo, e no caminho ele é encontrado pelo mensageiro, e o mensageiro traz uma carta de Dona Leopoldina, sua esposa, onde nessa carta ela avisava que a coroa portuguesa, as tropas portuguesas invadiriam o Brasil e haveria. Então, ele vai, mais uma vez, declamar aquela frase célebre, né? Independência ou morte. Certo? Então, a partir desse contexto, nós vamos ter aquele belo quadro pintado por Pedro Américo de 1888, ilustrando os dragões da independência, Dom Pedro vestido a caráter. Enfim. E em dezembro de 1822, Dom Pedro é aclamado imperador do Brasil.
primeiro país, né, a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos, depois a Argentina e, por fim, o México. Na sequência, a Inglaterra ela também vai reconhecer em 1825, a Inglaterra vai reconhecer a independência do Brasil. Por quê? Porque a Inglaterra ela tinha interesses econômicos. O Brasil era um rico... ela tinha um rico comércio com o Brasil, de seus produtos. Só depois, né, é que Portugal ele vai reconhecer a sua ex-colônia como país. Só que esse reconhecimento ele vai se dar mediante ao pagamento de uma indenização por parte do Brasil de 2 milhões de libras esterlinas. E aí Dom Pedro I não tinha recurso, porque é uma jovem nação. O que vai acontecer? Ele vai recorrer aos bancos ingleses que vão emprestar esse dinheiro e ele vai pagar esse dinheiro aos portugueses e o Brasil vai ser tido, né, primeiro país. Pois bem, no modelo de governo, né, das colônias, dos países, das ex-colônias e agora países independentes, o Brasil foi o único país que, ao contrário da Venezuela, ao contrário da Argentina, ou da Argentina e da Venezuela, ele vai ter como figura principal um membro da família real, ou seja, Dom Pedro I foi a pessoa que vai dar o pontapé inicial ao processo de emancipação política. Na Argentina, na Venezuela, esse processo ele vai se dar a partir dos crioulos, ou seja, da elite crioula, que vão vão começar com o processo de emancipação política de suas metrópoles. O Brasil também foi o único país da América que preferiu o sistema de governo monárquico. Uma outra coisa que se encaixa também nesse período após a independência, o Brasil independente, agora o Brasil como um país, é que duas classes sociais não se encontraram, não houve um pensamento em inserir essas duas classes. Primeira, os indígenas, né? E a segunda, os africanos escravizados. Essas duas classes sociais, elas permaneceram sendo subjugadas e maltratadas. Os índios como mão de obra barata e é obrigado a trabalhar, e os escravos viver em péssimas condições. Bom, crianças, eu espero ter contribuído com vocês, ok? Resolvam as atividades da página 338, 339 e das páginas 344 e 345, que nós vamos, na próxima videoaula, fazer a correção dessas atividades. Ou quem terminar, pode enviar para mim. Mas eu deixo aqui bem claro para vocês o seguinte. As atividades da plataforma, eu quero que vocês resolvam. Tem uma questão, uma pergunta que eu deixo na plataforma, no mural da plataforma, que eu quero que vocês respondam. Eu vou estar lá presente para acompanhar vocês e dar esse feedback a vocês. Eu desejo a todos um bom dia e até a nossa próxima aula. Fiquem todos na proteção de Deus.